Olá! Muita gente que acompanha o mercado financeiro anda buscando alternativas, né? Especialmente para renda fixa. A gente vê alguns títulos do Tesouro Direto entregando IPCA mais 7,7% ao ano. É um retorno real bem interessante, sem dúvida. Pois é. Mas aí fica a pergunta: será que na Bolsa de Valores a gente encontra opções que podem, quem sabe, entregar um pouquinho a mais, um prêmio sobre isso, mas sem ter que explodir o nível de risco? Essa é a busca de muitos investidores, né? Encontrar esse equilíbrio. Exato. E hoje, nossos estudos deram uma olhada mais a fundo em duas empresas que parecem ter esse perfil, sabe? Estamos falando da MAHLE Metal Leve, aquela fabricante de autopeças, código LEV3, e da Caixa Seguridade, CXSE3. Duas empresas bem conhecidas no mercado. Sugerem que, olha só, talvez ambas pudessem alcançar um retorno potencial ali na faixa de IPCA mais 10% ao ano. IPCA mais 10 já começa a ficar interessante como prêmio sobre o tesouro, né? Com certeza. Então, a ideia é investigar se isso faz sentido mesmo. Vamos começar pela MAHLE Metal Leve, a Leve 3. O que chama mais atenção nela, na sua visão? Olha, a MAHLE Metal Leve tem uma combinação de fatores bem interessante. Primeiro, é uma empresa super estabelecida, né? Mais de 70 anos aqui no Brasil. Isso por si só já mostra uma capacidade de navegar por diferentes mares econômicos, sabe? 70 anos não é pouco tempo. Atravessou muita crise, muito plano econômico. Exatamente. E se manteve relevante, lucrativa no setor de autopeças, ela consistentemente gera um bom retorno sobre o capital que investe e tem um histórico bem sólido de pagar proventos para os acionistas. E um segundo ponto que eu acho fundamental é a diversificação dela. Ela não fica refém de um tipo só de cliente ou de produto, entende? Como assim? Explica melhor essa diversificação. Ela vende tanto para as montadoras, para a linha de produção do carro novo, quanto para o mercado de reposição, o famoso aftermarket. E mesmo dentro desses canais, a receita não fica concentrada num cliente só, é bem distribuída. Ah, interessante. E tem mais. Tem diversificação geográfica, vende para o Brasil, para a Argentina, para outros países e também por tipo de veículo. Peças para caminhão, máquina agrícola, que são os pesados, né? Mas também para carro leve e até para moto. Nossa, bem amplo mesmo. Essa diversificação é chave, imagino. Evita aquela dependência, né? Se a venda de carro zero cai, a reposição segura. Se caminhão desacelera, o carro leve compensa. Deve trazer uma certa estabilidade para os resultados, né? Exatamente essa a ideia. Ajuda a reduzir a volatilidade do negócio. Se um segmento está mais fraco, o outro pode compensar. Ela acaba ganhando tanto na venda do veículo novo, quanto na manutenção da frota que já está rodando por aí. Faz todo sentido. E tem outra coisa que me chamou a atenção. Ela faz parte de um grupo global, o grupo alemão MAHLE. Isso na prática traz que tipo de vantagem? Aqui me parece um ponto bem crucial mesmo. Sem dúvida alguma, é um diferencial enorme. Pertencer ao grupo MAHLE, que é um gigante global, fundado lá em 1920, dá para a operação brasileira um acesso, assim, privilegiado. Privilegiado como? O mais notável é o acesso aos 12 centros globais de pesquisa e desenvolvimento do grupo. Imagina isso, tem um compartilhamento de tecnologia, de conhecimento, que na prática reduz muito a necessidade de investimento pesado em P&D aqui no Brasil. Entendi. Então quer dizer, a MAHLE Brasil opera com uma vantagem competitiva forte aí. É quase como ter acesso a um centro de inovação de ponta sem precisar bancar todo o custo direto aqui. Isso deve liberar bastante caixa, né? Para outras coisas, tipo dividendos. Precisamente. É uma consequência direta disso. A MAHLE Metal Leve investe um percentual bem baixo da receita dela em despesas de capital, o chamado CAPEX. Coisa de 2 a 3% só. Para a indústria, isso é baixo mesmo. Muito baixo. Aí você junta isso com uma gestão financeira que, historicamente, é conservadora, sabe? Dívida controlada, margens boas, lucros consistentes. O resultado é que a empresa consegue manter um payout elevado. Isso. Só para relembrar quem está ouvindo, é a fatia do lucro que a empresa distribui, certo? Como dividendo ou JCP. Isso, exatamente. E a MAHLE consegue distribuir uma boa parte do que lucra. E falando em lucros, em rentabilidade, como tem sido esse histórico? Você mencionou consistência,
Mas tem números? Sim, olhando a série histórica desde 2010, mais ou menos, a trajetória dos lucros é majoritariamente para cima, sabe? Crescente e consistente. Claro, tiveram eventos pontuais. Em 2020, por exemplo, caiu por causa da pandemia, né? Todo mundo sentiu. Sim, 2020 foi atípico para muitos setores. E teve um soluço lá em 2016 também, mas por fatores bem específicos daquele ano, não recorrentes. Mas a tendência geral é positiva. E tem um indicador importante para medir essa eficiência, que é o ROIC. O retorno sobre o capital investido. Esse mesmo. Na Marley ele tem ficado, historicamente, numa faixa bem interessante, entre 18% e 30%. Uau! ROIC consistentemente acima de 18% é um sinal bem forte, né? De que o negócio gera valor de verdade acima do custo de capital dele. Não é toda empresa que consegue manter isso por tanto tempo, ainda mais na indústria. Exato. Demonstra uma qualidade intrínseca ali no negócio, na gestão. Significa que, ao longo do tempo, a empresa tem conseguido gerar retornos bem robustos para o capital que os sócios e os credores colocaram nela. E para quem investe pensando mais na renda passiva, nos dividendos, como fica essa parte? Qual a perspectiva? Então, com base nas informações da própria empresa e nesse histórico todo, a perspectiva de um payout ali na casa dos 60% a 70% do lucro nos próximos períodos. Uhum. Ele não deve ser ainda maior agora, no curto prazo, porque a empresa fez umas aquisições recentes, sabe? Isso consumiu uma parte do caixa que estava disponível. Ah, ok, faz sentido. Estratégia de crescimento também, né? Sim, mas mesmo com esse payout de 60% a 70%, no momento em que a gente fez a análise, considerando as cotações da Leve 3 na época, isso poderia resultar num dividend yield, que é o rendimento do dividendo sobre o preço da ação, de aproximadamente 10% ao ano. 10% de yield. É bem atrativo. Bastante. E os nossos estudos apontaram, naquele momento específico da análise, um preço teto de R$ 34 para a ação. Isso representava uma margem de segurança interessante, uns 20% em relação ao preço que a gente via na tela. Entendi. E tem alguma época do ano que ela costuma anunciar mais? Para quem gosta de acompanhar o calendário? Tem sim. Historicamente, a Mali costuma ter um anúncio maior, com a data de corte geralmente em abril. E depois tem outros menores, normalmente em novembro e dezembro. Legal, bom saber. Agora, esse yield potencial de 10% é impressionante. Mas e o desempenho passado da ação para quem investiu lá atrás? E o que as projeções indicam daqui para frente? Olha, o retorno histórico realmente chama atenção. Se a gente pegar um período longo, tipo de agosto de 2011 até a data da nossa análise, quem comprou a ação e reinvestiu todos os dividendos que recebeu nesse tempo todo, teve um retorno total de quase 800%. 800%? Nossa. É muita coisa. Isso dá uma média anualizada de 17,2% ao ano. E se a gente comparar com a inflação do período, pelo IPCA, isso equivale a um retorno real de IPCA mais 10,8% ao ano. Quase 800% em pouco mais de uma década. E você mencionou o reinvestimento dos dividendos. É interessante notar essa diferença brutal que isso faz, né? É fundamental. Nesse cálculo dos quase 800%, cerca de 80% desse retorno veio justamente do efeito dos dividendos sendo reinvestidos na própria ação. Se o investidor tivesse só comprado a ação lá atrás e gasto os dividendos, o retorno no mesmo período seria bem menor, 161%. Uau, que diferença! Mostra bem o poder dos juros compostos trabalhando a favor, né? Especialmente em empresas que são boas pagadoras de proventos. Faz todo sentido. E olhando para frente agora, qual o retorno que parece estar, digamos, embutido no preço atual, de acordo com as premissas do estudo? Então, usando premissas que a gente considerou até conservadoras, um dividend yield de 8% e um crescimento médio de lucros de 8% ao ano. E lembrando que o histórico de crescimento foi até maior que isso, né? Acima de 10. Exatamente. Mas sendo conservador, com esses 8 mais 8, a gente chegaria a um retorno total esperado de aproximadamente 16,64% ao ano. Aí se a gente assumir uma inflação média de 6% ao ano daqui para frente, isso levaria a um retorno real esperado de IPCA mais 10%. Veja que esse número está bem em linha com o retorno histórico que a ação entregou,
que foi IPCA mais 10,8. Interessante. Essa premissa de 8% de crescimento anual, mesmo sendo um pouco abaixo do histórico, ela já considera, de alguma forma, os riscos do setor automotivo, que a gente sabe que é bem ligado aos ciclos da economia, né? Sim, a ideia de usar uma premissa um pouco abaixo do histórico é justamente para tentar incorporar uma margem de segurança, sabe? Considerando potenciais desafios ou talvez uma desaceleração em relação ao ritmo passado. É uma tentativa de ser mais, digamos, realista ou até um pouco pessimista na projeção. Entendi. Não elimina o risco, claro, mas calibra a expectativa. Exato. E é sempre bom reforçar. Retorno passado, projeção, nada disso é garantia de retorno futuro. O mercado é dinâmico. Com certeza. E tem um detalhe importante nessa conta. Essa projeção de IPCA mais 10% considera só o yield e o crescimento dos lucros. Ela não inclui um ganho potencial que pode vir do que a gente chama de reprecificação. Reprecificação? O que seria isso exatamente? Como funciona? Reprecificação acontece quando o mercado muda a forma como ele avalia a empresa. Geralmente, ele passa a pagar múltiplos maiores por ela. No momento da análise, a Mali estava sendo negociada ao múltiplo preço-lucro, o famoso PL, de mais ou menos 6,7 vezes. 6,7. Isso. Esse é um dos menores níveis para ela desde 2015. Historicamente, o mercado já pagou muito mais pela Mali. Já vimos PL de 15, 16, até 22 vezes o lucro dela. Nossa, bem mais alto. Muito mais. Então, se, por exemplo, o mercado voltasse a negociar a ação a um PL de 12 vezes, que ainda seria abaixo desses picos históricos, veja bem só isso, já poderia fazer o preço da ação dobrar. Entendi. E esse ganho potencial que viria dessa expansão do múltiplo não está naquela conta inicial de IPCA mais 10%. É um extra, digamos assim. Entendi. Então existe um potencial adicional aí, uma opcionalidade, se o mercado reavaliar a empresa e decidir pagar mais por cada real de lucro que ela gera. Isso levanta uma questão, né? Por que será que o mercado estava pagando um PL tão baixo assim agora? É pessimismo demais ou tem algum risco específico que justifica? Olha, pode ser uma combinação de coisas, né? Um pessimismo mais geral com a Bolsa Brasileira como um todo, talvez alguns receios específicos sobre o ciclo econômico e como ele pode impactar o setor automotivo, ou quem sabe o mercado ainda não precificou totalmente a resiliência e a capacidade de gerar caixa que a empresa tem mostrado. A clássica discussão entre preço e valor. Exatamente, é isso. E só para fechar a Mali, um ponto de atenção no calendário. A empresa costuma divulgar os resultados do terceiro trimestre lá por volta do dia 12 de novembro. Uhum. E é bem comum eles anunciarem junto algum valor de juros sobre capital próprio, os JCP. Ah, JCP. Para quem talvez não esteja tão familiarizado, pode explicar rapidinho o que são os JCPs e por que as empresas usam essa forma para distribuir lucros além dos dividendos? Claro, claro. O JCP, juros sobre capital próprio, é basicamente outra forma de remunerar o acionista, distribuindo uma parte do lucro. A grande diferença para o dividendo está na questão do imposto. Certo. Para a empresa que paga, o JCP entra como uma despesa financeira, tem limites e regras para isso, claro, mas isso reduz o lucro que vai ser tributado lá na empresa. Gera uma economia de imposto para a companhia. Ah, entendi. O benefício para a empresa. E para quem recebe, o acionista, pessoa física, tem uma retenção de 15% de imposto de renda direto na fonte, diferente do dividendo que hoje é isento para pessoa física. Muitas empresas usam o JCP justamente por causa desse benefício fiscal que ele gera lá na ponta da companhia. E no caso da Mali, esse pagamento de JCP costuma acontecer em dezembro. Perfeito, ficou muito claro. Bom, vimos aí como a Mali Metal Leve, a Leve 3, parece usar bem a sua estrutura global e o foco em eficiência para gerar caixa e retornar para os acionistas. Agora, vamos mudar um pouco de setor e analisar um modelo de negócios bem diferente, mas que, segundo os estudos, também se destaca pela geração de caixa e pelo potencial de dividendos. A Caixa Seguridade, CXSE3. Sim, outro caso interessante. As análises aqui também apontam para aquele mesmo retorno potencial na casa de IPCA mais 10%,
Como é que funciona a Caixa Seguridade? O que ela faz exatamente? A Caixa Seguridade é um caso bem interessante de diversificação dentro do setor financeiro de seguros. No segmento de seguros mesmo, o grande destaque é o seguro habitacional. Aquele do financiamento da casa própria. Esse mesmo. A empresa é líder absoluta nesse mercado, tem mais ou menos 50% de participação no Brasil. Isso se deve, claro, à ligação fortíssima dela com a Caixa Econômica Federal. Que domina o crédito imobiliário, né? Exatamente. A Caixa tem uns 70% do mercado de crédito imobiliário. E como o seguro habitacional é obrigatório por lei nos financiamentos... Ah, é obrigatório? Sim. Então a Caixa Seguridade tem uma fonte de receita muito forte e resiliente vindo daí. Entendi. É quase um fluxo garantido enquanto houver financiamento imobiliário pela Caixa. Em grande parte, sim. Além do habitacional, ela também tem participações relevantes em seguro residencial, aquele para proteger a casa mesmo, com 17% de mercado, tem seguro de vida, com 4,5%, e seguro prestamista, aquele que quita dívidas, com 5 e 7%. Esse braço todo de seguros, somado, representou uns 45% da margem operacional da companhia no segundo trimestre do ano que a gente analisou. Mas ela não vive só de seguro. Quer dizer, apesar do nome Seguridade, o seguro mesmo, o risco do seguro, é menos da metade do resultado operacional. É quase como um conglomerado financeiro focado em distribuição e serviços, não é? Exato. Essa é uma boa forma de ver. Ela tem uma operação muito relevante em previdência privada. É a terceira maior do país, com 15% de participação de mercado. Nossa, terceiro lugar em previdência é grande. Sim, e a previdência sozinha respondeu por quase 30% do resultado operacional. Aí temos ainda os segmentos de consórcio e capitalização, com participações menores entre 3% e 5% do mercado cada um. E finalmente tem uma peça que eu acho chave nesse quebra-cabeça, a Caixa Corretora. A corretora, qual o papel dela nisso tudo? A Caixa Corretora é quem faz a venda, a distribuição de todos esses produtos seguros, previdência, consórcio, capitalização, usando a rede gigantesca da Caixa Econômica, né? As agências, os canais digitais. Ah, ela é o canal de vendas. Isso. Ela funciona como um canal de vendas, uma intermediadora. E ela gerou 26% do resultado operacional naquele período que a gente viu. É um negócio de intermediação puro. Ok, você mencionou o seguro habitacional e essa ligação forte com a Caixa Econômica. Se saem notícias sobre regras novas, incentivos para o crédito imobiliário, como isso pode impactar a Caixa Seguridade? O impacto tende a ser positivo para ela. Qualquer medida que incentive ou aumente o volume de crédito imobiliário que a Caixa concede tende a gerar mais negócios para a Caixa Seguridade. Porque o seguro habitacional é compulsório, lembra? Certo. Mais financiamento, mais seguro obrigatório. Exato. E o que é fascinante nesse produto específico, o habitacional, é a natureza dele de longo prazo. Os contratos geralmente duram mais de 10 anos. Isso cria uma receita muito recorrente, muito previsível, e gera um efeito que a gente chama de empilhamento. Empilhamento, gostei do termo. Explica melhor o que é isso. Imagina assim, a cada ano, a Caixa origina um volume de novos financiamentos imobiliários e, com eles, novos seguros habitacionais. Certo, certo. Esses contratos novos, eles vão se somando aos contratos dos anos anteriores, que ainda estão valendo, ainda estão gerando receita. Mesmo que a venda de novos seguros caia um pouco em um ano, a receita total pode continuar crescendo por causa dos contratos antigos que continuam ativos. É como ir construindo uma parede com blocos, sabe? As camadas de baixo continuam lá, sustentando as novas que chegam. Entendi. Uma base de receita que vai crescendo com o tempo, mesmo que a venda nova oscile. Muito interessante. E além disso, historicamente, a sinistralidade desse seguro, que é o quanto a seguradora paga de indenização em relação ao que ela arrecada de prêmio, é baixa e bem estável. Torna o produto ainda mais previsível e rentável. E tem aquela dúvida comum, né? Se a inadimplência no financiamento imobiliário aumentar muito, isso afeta a Caixa Seguridade diretamente? Ela perde dinheiro com o calote? Essa distinção é fundamental, e muita gente confunde mesmo. O seguro habitacional ele cobre danos físicos ao imóvel,
tipo incêndio, raio, vendaval, essas coisas, e cobre também eventos ligados ao mutuário, como morte ou invalidez permanente dele. Ok. Ele não cobre o não pagamento das parcelas do financiamento. Se o cliente simplesmente deixa de pagar o empréstimo, o prejuízo é do banco que concedeu o crédito, ou seja, da Caixa Econômica Federal. Ou do fundo garantidor, dependendo da estrutura, mas não da seguradora. Ah, muito importante essa diferença. Então, o risco de crédito do financiamento fica no balanço do banco, não da seguradora. Uma crise de calote no crédito imobiliário afetaria muito mais o banco do que a Caixa Seguridade. Exatamente, a gente viu uma dinâmica parecida no agronegócio, comparando o Banco do Brasil com a BB Seguridade. Quando a inadimplência no crédito rural subiu forte, o Banco do Brasil teve que fazer muita provisão, o lucro caiu. Já a BB Seguridade, que faz o seguro rural, Que cobre seca, praga. isso, ela sentiu um impacto muito menor, porque o seguro dela não cobriu o calote do empréstimo em si. Claro, uma crise muito forte pode afetar indiretamente a venda de novos seguros. O clima econômico piora para todo mundo. Mas o impacto direto da inadimplência é ordens de grandeza maior para o banco do que para a seguradora. Entendido. Super claro agora. E os outros segmentos da Caixa Seguridade? Previdência, consórcios, como é que eles estão indo? A previdência privada também é uma fonte bem robusta de receita recorrente para eles. A Caixa Seguridade cobra taxas de administração sobre o estoque de reservas que os clientes acumulam nos planos. E esse estoque já é enorme, passa de 180 bilhões de reais. Nossa! E continua crescendo, na média acima de 10% ao ano. Isso impulsiona a receita de gestão de forma consistente. Já nos segmentos de consórcio e capitalização, a empresa vinha mostrando um crescimento bem forte nos trimestres recentes que a gente analisou, viu? Na faixa de 40% a 60% na comparação ano contra ano. Uau! 40% a 60% de crescimento em consórcio e capitalização? Isso chama muito a atenção. É algo sustentável ou tem algum fator não recorrente aí? Quais seriam os riscos dessa aceleração toda? É um crescimento bem expressivo, de fato. E superior ao de alguns concorrentes diretos, como a própria BB Seguridade nesses mesmos segmentos. Parte disso pode ser ganho de mercado mesmo, eles aproveitando a capilaridade da rede caixa, né? E talvez algumas iniciativas comerciais específicas que deram certo. Agora, se é sustentável nesse ritmo, essa é uma boa pergunta. Crescimentos tão altos assim geralmente não se mantêm para sempre, né? É um ponto para ficar de olho nos próximos resultados, para entender se é uma nova tendência ou se foi um impulso mais pontual. O risco, claro, é uma desaceleração mais forte do que o mercado espera nesses segmentos. Faz sentido monitorar isso de perto. E não podemos esquecer da Caixa Corretora, né? Ela ganha uma comissão sobre a venda de todos esses produtos que a gente falou. É um negócio com custo operacional baixo, não exige muito capital próprio para funcionar. Ela não assume o risco do seguro em si, o risco de subscrição fica com as seguradoras parceiras ou da própria holding. Ou seja, margens altas. Exatamente. Tende a operar com margens elevadas, é uma excelente geradora de caixa e, consequentemente, de dividendos para a holding Caixa Seguridade. Faz todo sentido. A corretora acaba funcionando como esse motor de distribuição, né? Com baixo risco e alta rentabilidade. E isso ajuda a turbinar a capacidade da empresa como um todo de pagar proventos para os acionistas. Exatamente essa a lógica. Com essa combinação toda, então, seguro habitacional resiliente, receitas recorrentes de previdência, a corretora gerando caixa livre, parece que aquela capacidade de manter um payout alto de 90% é bem real, certo? Sim, todos esses fatores juntos sustentam essa perspectiva, que na nossa análise foi considerada realista, a empresa conseguir manter um payout de 90% do seu lucro líquido. E em termos de preço, no momento do estudo, a gente observou que a cotação da CXSE3 tinha dado uma recuada. Tinha batido um pico recente de R$ 16,73 e caído para R$ 14,67, uma queda ali de uns 12%. Uma correção. É. Os indicadores de valuation naquele momento mostravam um preço-lucro PL na região de 10 vezes. E com expectativa de crescimento nos lucros, a projeção era que esse PL caísse para perto de 9 vezes nos próximos 12 meses. E o yield? O dividend yield, calculado com base no que foi pago nos últimos 12 meses, estava em 7,9%. Mas as projeções de lucro
mantendo aquele payout de 90%, apontavam para um yield potencial perto de 9% para o ano seguinte. E o histórico da empresa, desde que ela fez o IPO, é de lucros consistentes e crescentes. Isso tem se refletido em dividendos por ação também crescentes. E aplicando aquela mesma lógica de cálculo de retorno esperado que a gente usou para a Mali, onde a gente chega para a Caixa Seguridade. Seguindo uma conta parecida, né? Somando o dividend yield esperado com a taxa de crescimento de lucro esperada, usando 8,5% de yield e 8% de crescimento anual de lucros, essas foram as premissas da análise, a gente chegaria a um retorno total esperado de 17,22% ao ano. Isso embutido no preço da ação naquele momento. 17%? Isso, e de novo, convertendo isso para retorno real, assumindo uma inflação de 6%, também apontaria para aquela mesma faixa de IPCA mais 10%. Mas vale sempre o reforço, né? São projeções, são expectativas baseadas em premissas, renda variável sempre envolve riscos, não tem garantia nenhuma. Com certeza, sempre bom lembrar. Mas chegamos num ponto bem interessante aqui. As duas análises, tanto para Mali, LEV 3, quanto para a Caixa Seguridade, CXSC3, sugerem um potencial de retorno real parecido, na casa de IPCA mais 10%. Exato. Aí a gente compara com aqueles títulos públicos que estão pagando IPCA mais 7,7%. Temos um prêmio adicional aí de um pouco mais de 2 pontos percentuais ao ano. A pergunta que não quer calar é: esse prêmio compensa o risco adicional? Sair da renda fixa e para a renda variável, mesmo sendo nessas empresas com essas características que a gente discutiu? Essa é a pergunta de ouro, né? E a resposta, claro, depende muito do perfil de cada investidor, do apetite a risco de cada um. De fato, o prêmio adicional que foi projetado não é assim gigantesco. Não estamos falando aqui de dobrar o retorno da renda fixa. Longe disso. Não é uma aposta de altíssimo risco para altíssimo retorno. Não parece ser o caso aqui. Mas é crucial olhar a qualidade dos ativos que, segundo a análise, poderiam gerar esse retorno um pouco maior. Estamos falando de duas empresas com históricos que a gente considera sólidos, com lucros consistentes, boa rentabilidade sobre o capital. Endividamento controlado. Sim, endividamento controlado no caso da Mali, a holding Caixa Seguridade opera praticamente sem dívida nenhuma, e as duas com o histórico comprovado de serem boas pagadoras de proventos. Então, a tese aqui não seria buscar o maior retorno possível na bolsa a qualquer custo, mas talvez encontrar um retorno adicional ao da renda fixa vindo de empresas que são percebidas como tendo mais colchões, mais resiliência, talvez mais previsibilidade dentro do universo de ações. Exatamente. Acho que você resumiu bem. Dentro do espectro da renda variável, Maeli e Caixa Seguridade seriam consideradas opções de risco relativo mais baixo. Existem outras ações na bolsa? Claro. Existem análises que projetam retornos maiores para outras empresas, talvez IPCA mais 13%, mais 15%. Sim, existem. Mas aí o risco é outro. Geralmente sim. Essas outras empresas muitas vezes carregam um risco percebido maior. Podem ser mais alavancadas. A gente olha muito o indicador dívida líquida sobre EBITDA, né? Se está acima de 3,5 ou 4 vezes, já acende um alerta. EBITDA sendo o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Aquela medida da geração de caixa operacional. Isso. Essas empresas de maior retorno potencial podem ter resultados mais voláteis, depender mais de commodities, estar em setores mais cíclicos. E o mercado tende a penalizar mais essas aí em momentos de maior aversão ao risco. No fim das contas, é sempre uma avaliação da relação risco versus retorno esperado. E Marcele, Caixa Seguridade, nesta análise, parecem se posicionar como alternativas que buscam um equilíbrio interessante nessa relação. Exatamente. Essa é a leitura. Resumindo, então, para quem nos ouve, temos duas companhias com modelos de negócio que mostraram resiliência em diferentes cenários econômicos e que parecem ter um foco estratégico bem claro em retornar valor aos seus acionistas, principalmente via distribuição de proventos, sejam eles dividendos ou JCP. Perfeito. E para deixar uma reflexão final, tem um ponto interessante que conecta as duas, sabia?
apesar de serem de setores totalmente diferentes. Qual seria? Ambas se beneficiam enormemente de receitas recorrentes e de uma necessidade relativamente baixa de reinvestir capital em partes que são cruciais para os negócios delas. A Mali consegue isso por causa da alavancagem em pesquisa e desenvolvimento que ela tem do grupo controlador lá fora. Certo, o acesso à tecnologia global. E a Caixa Seguridade se beneficia muito das taxas de corretagem, das taxas de administração da Previdência e principalmente daquele modelo do seguro habitacional obrigatório, que exige pouco capital e tem baixa sinistralidade. Interessante essa conexão. Isso permite que uma grande parte do lucro que elas geram se transforme em caixa livre, disponível para o acionista. E, diante disso, a provocação que fica é a seguinte: essas vantagens competitivas, que hoje parecem tão sólidas, essa alavancagem tecnológica da Mali, essa quase obrigatoriedade e recorrência da receita da Caixa Seguridade via o canal da Caixa Econômica, como é que elas poderiam ser desafiadas no longo prazo? Boa pergunta. Que tipo de disrupção tecnológica, ou uma mudança regulatória inesperada, ou até uma alteração no comportamento do consumidor, o que poderia lá na frente erodir essas fortalezas que hoje sustentam esse potencial de retorno que a gente analisou? É algo para a gente ficar pensando, né? Excelente ponto para reflexão. Com certeza dá o que pensar sobre o futuro. Bom, chegamos ao fim dessa nossa análise mais detalhada sobre Mali Metal Leve, Leve 3 e Caixa Seguridade CXSE3. Esperamos que as informações, as perspectivas que a gente compartilhou aqui tenham sido úteis para formar uma visão mais aprofundada sobre essas companhias e sobre o racional por trás dessas análises. E antes de encerrar, aquele lembrete que é fundamental. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação, tá? Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão de investimento é individual e é de responsabilidade de cada investidor. Um abraço e até a próxima!